Vocês vão ver agora um trechinho de um desenho animado muito conhecido, o do Pateta dirigindo um carro. O famoso personagem é um sujeito normal, calmo, mas ao volante, na hora de enfrentar o trânsito, ele se transforma. Veja só. Senhor Walker é um homem pacato, boboca até, incapaz de fazer mal a uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. Dentro do carro, ele se transforma. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. Agora é o Sr. Wheeler, um motorista selvagem, estressado, que faz do carro uma arma. Vamos lá, anda logo! Sai da minha frente, seu folgado! Que pena, Sr. Wheeler. O senhor quebrou o seu brinquedo. Fúria no trânsito é o assunto de hoje da nossa conversa com o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Tem muito pateta no trânsito, doutora Luiz? Aí a gente vê com bom humor, mas exemplifica razoavelmente bem, né? Tem muito pateta na segunda fase, né? A primeira fase dele era desejável, né, Arthur? A questão é que o veículo, o carro, se transforma num prolongamento do corpo do motorista. Isso faz, então, com que haja um aumento, a sensação de aumento de força e de poder. Quando o motorista não tem maturidade, quando não tem um certo grau de sabedoria, ele vai usar o veículo como sendo uma maneira de se autoafirmar, uma maneira de intimidar o próximo. Tanto é que você pode ver, Arthur, os motoristas que têm veículos maiores, como ônibus e caminhões, eles não se preocupam muitas vezes em dar seta, porque ele sabe que se bater com ele não vai acontecer nada. Passando, né? Exatamente. Então, é um instrumento, sem dúvida nenhuma, como se falou aí no vídeo, pode se transformar numa arma terrível. E é uma bênção de Deus, né, Arthur? Você poder dirigir um carro, estar dentro de um carro, deslocar-se, isso é uma coisa que devia ser feita com a grande alegria interior e não com essa sensação que a gente tem nos motoristas de descarregar no trânsito a sua raiva, o seu mal-estar e as suas frustrações. O senhor está dizendo, então, que é egoísmo puro. Eu estou aqui, eu sou mais poderoso, é comigo mesmo, não tem ninguém do lado, é isso? É, Isabela, porque todo ser humano, a gente tem lembrado aos amigos da Globo, nós, enquanto crianças que acabamos sendo a vida inteira, temos essa tendência egoísta. Pensar em si não é egoísta, mas pensar somente em si, isso é egoísmo. E no trânsito, Isabela, a gente vê isso de uma forma muito perceptível, quer dizer, nas relações humanas isso fica um pouco mais disfarçado. Mas no trânsito, na medida que dois veículos não podem ocupar o mesmo espaço, que tem que haver gentileza de um dos dois para ceder espaço para o outro, aí nós vemos o quanto que a nossa população de motoristas está pouco evoluída nesse sentido. Quer dizer, muito motorista certamente então usa o volante como autoafirmação. A gente pode supor que a forma como se dirige já demonstra, já perfila a personalidade dessa pessoa? O modus operandi, o jeitão dela, né? Porque tem determinadas coisas que a gente oculta, que a gente esconde, que a gente mantém as aparências. Mas na prática, na hora que você é exigido, na prática, essa parte sua mais animal, mais instintiva, menos domesticada, ela aflora e aflora de uma maneira bastante agressiva. O que nós temos visto aqui, pelo menos no trânsito de Belo Horizonte, os palavrões, os gestos obscenos, né? É uma coisa incrível. Parece que a pessoa, que esse motorista estava com um pote de raiva, com um pote de ira guardado e que ele transborda no horário do trânsito, naquela hora que ele está dirigindo, ele joga aquilo no entorno e espalha para tudo quanto é lado. Quer dizer, uma pessoa aparentemente calma também pode ter essa frequência agressiva ao volante? Dependendo da provocação, né? Depende do momento, né? Claro. Lembrar aos amigos da Globo que nós temos duas instâncias. A instância da gentileza, a instância do amor ao próximo, que gera mais gentileza, mais educação, mais fineza, mais nobreza. E nós temos as atitudes animais, instintivas, provocativas, que são capazes de tirar do sério até uma pessoa equilibrada. E por isso que a gente preocupa. Como tem muita gente mais desequilibrada do que a gente imagina, você nunca deve, no trânsito, se dar o direito ou de buzinar, ou de xingar, ou de agredir verbalmente o outro, na medida que você não sabe quem está no outro volante, que essa pessoa pode ser muito mais desequilibrada do que você imagina e pode reagir de uma forma muito mais perigosa do que o normal. Doutora Luiz, olha, uma vez às 7 horas da manhã, eu não fiz nada de errado no trânsito, eu simplesmente demorei. Uma pessoa do meu lado parou, pegou um narizinho de palhaço e olhou para mim e disse assim, colocou o narizinho de palhaço como quem disse, você acha que eu sou palhaço?
às 7 da manhã. Eu fiquei com medo, né? Esse às dormiu 7 mal, da manhã. né? Esse é condom, isso que ia falar, dormiu mal, né? Mas nunca vou atrás do toco. Agora, ele saiu para provocar as pessoas, então, né? Ele saiu para dizer assim, hoje eu sou poderoso, né? Então, esse é um traço da personalidade, como o Arthur falou, ou hoje está todo mundo reagindo assim, quer dizer, a tipos de motoristas, o distraído, o lento, o irritado, o nervoso. O que o senhor acha? Ou essa pessoa já tem um problema de personalidade? A maior parte das pessoas que tem esse déficit de estrutura de personalidade, que tem a necessidade de autoafirmação, funciona provocando todo o tempo. E outras pessoas não, mas pelo acumulado, né? Um motorista de táxi, um motorista de ônibus que o dia inteiro está dirigindo, ele pode chegar no momento que o balde dele, que o copo dele transborda. Agora, 3 são os piores motoristas: os apressados, aqueles espertinhos que querem sempre entrar numa vaguinha, muda de fila e vai para outra anterior. Os que são aquelas pessoas com poucos reflexos, né? A pessoa já de mais idade, uma pessoa que toma calmante, que toma antidepressivo, uma pessoa também que não dormiu bem, uma pessoa que alimentou muito e está meio sonolenta, são os de pouco reflexo. E você tem as pessoas que são, Isabela, aquelas pessoas distraídas, no sentido de que estão lendo outdoor, estão prestando atenção nas vitrines, estão falando ao celular ou fumando, que é uma coisa, né? Já que não se pode falar ao celular, não se poderia dirigir fumando também, é outro processo que a gente também tem que combater. Agora, lembrar por último que 760 mil veículos circula em Belo Horizonte, que aumenta a cada dia esse número. Então, que nós vamos ter cada vez ter mais paciência e mais compreensão. E fica o recado, gentileza gera gentileza, né? Obrigada, doutor. Bom feriado.